Evangelho de João 8, versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nessa passagem, a gente pode ver essa situação aqui, uma situação bem delicada, né, e bem caracterizada também. Aqui não havia nenhuma dúvida. Era algo bem claro o que tinha acontecido com essa mulher. E os fariseus foram levar essa mulher diante do Senhor. Mas fala aqui que eles levaram para, tentando, o versículo 6. Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. E o Senhor, quando eles falaram, continuação do versículo 6, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aqui o Senhor foi além daquilo que os fariseus enxergavam. Os fariseus viam naquela mulher uma pecadora, uma que tinha transgredido a lei, e queriam nela fazer-se cumprir aquilo que estava na lei. Como se eles fossem mais dignos do que ela. E o Senhor, quando acaba, né? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. A palavra, né? A palavra do Senhor colocou a consciência deles à prova e falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos se retiraram. Diante de Deus, todos os homens estão na mesma posição. Tem um versículo em Romanos 3,
Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essa passagem que a gente está lendo ali de João, essa mulher adúltera, e aqueles acusadores que saíram, eles reconheceram que realmente eles não eram dignos, não eram capazes de atirar uma pedra, porque eles também eram pecadores. E assim somos todos nós diante de Deus, né? A palavra diz, não há um justo, não há um sequer, nenhum de nós, nenhum ser humano é justo. Todos se extraviaram. Nenhum. Não há um sequer. Nós podemos olhar a aparência das pessoas, né? De achar que uma pessoa é correta, e realmente existem pessoas que têm uma vida correta, têm uma vida decente, mas Deus está falando além disso, além dos nossos hábitos, na nossa maneira de viver. Por mais correta que ela seja, diante de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E não há, nós como pecadores, sempre buscamos algo para acobertar o nosso pecado, né? Como o irmão falou na reunião. Que ele falou que quando a gente erra, a gente sempre tenta achar alguém que seja... O problema foi ali, aconteceu aquilo. Sempre quer associar alguém, como Adão e Eva quando caíram também, né? A mulher me deu do fruto. A mulher falou, a serpente me enganou. Então sempre passa para frente. E nós somos iguais. Nós queremos achar alguma coisa ou alguém, como esses fariseus que chegaram e falaram, essa aí é adúltera, ela merece ser julgada e apedrejada. Como se eles fossem melhores. E o Senhor coloca, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ficou claro para eles que eles também eram pecadores. E esse é um ponto, se reconhecer diante de Deus pecador. Você, eu, todos nós estamos diante de Deus, e Deus está dizendo que você é um pecador. E nós devemos reconhecer que somos pecadores, devemos reconhecer isso que Deus está falando, atire a pedra. Eles não eram capazes de fazer isso. E a segunda questão, ali estava, o Senhor. O Senhor e os outros pecadores. E quando essa palavra alcançou a consciência, o coração deles, eles deixaram, se afastaram do Senhor. Muitas vezes, nós temos oportunidade de crer no Evangelho. E hoje, essa agora é a oportunidade de nós crermos. O Senhor está, mais uma vez, chamando, mais uma vez, trazendo salvação. E aqueles que estavam ali, que tiveram as suas consciências tocadas, que eram pecadores, tanto é que saíram, reconheceram que eram pecadores, foram embora. E isso
É um perigo que há para nós também, né? De nós ouvirmos o Evangelho e sabermos, reconhecermos que são pecadores e ir embora. Não aceitar essa salvação. A palavra fala que hoje é o dia aceitável. A salvação, nós devemos tomar posse dela. Agora. E eles saíram. Vamos continuar a leitura. Versículo 9. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos. Até os últimos ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 8:10. João 8:10. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O Senhor não queria condenar aqueles fariseus. O Senhor não condenou eles. Ele apenas trouxe a consciência deles que eles também eram pecadores. Era essa a verdade. E eles, por orgulho, saíram. E ela, que era a que naturalmente devia, já que eles saíram, devia sair correndo também, ela ficou. Ela que parecia ser a pior, foi ela que aproveitou desse momento de ficar ali com o Senhor. Essa palavra que o Senhor falou tocou o coração dela e ela permaneceu ali. Os outros saíram e ela ficou. Tem um versículo em Evangelho de Mateus 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Nessa passagem nós vemos o desejo do Senhor de salvar. O Senhor tem prazer em salvar. Chegou esse leproso. A lepra é uma doença que contagia, né? Ela passa para uma pessoa que não tem. Mas aqui o Senhor, Ele, o Santo, o Filho de Deus, Ele curou e não se contaminou. E mostra aqui o desejo dele de querer salvar. Quero ser limpo. Nós podemos ter certeza de chegar ao Senhor e que Ele vai dizer: quero ser limpo. Aqui esse leproso se achegou ao Senhor, pedindo para Ele: Senhor, se queres, podes purificar. E foi um momento de gozo, né, para os dois, tanto para o Senhor, de que o Senhor podia, Ele veio para salvar, e o leproso também, de que foi curado. Havia alguém que podia curá-lo. Tem uma passagem que fala da mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e procurar todos os médicos, nenhum podia curá-la. Um dia o Senhor passou, ela tocou na orla do vestido e foi curada. Nesse mundo existem muitas teorias, muitas religiões.
oferece muitos caminhos para os homens, mas são todos caminhos que não vão levar à salvação. Como fala dessa mulher de 12 anos, que tinha um fluxo há 12 anos, havendo gastado tudo que tinha com os médicos, não tinha sido curada. E que possa, cada um que estiver aqui, né, não gastar com outra, procurando em outros lugares. Que possa ir direto ao Senhor, que tem esse privilégio hoje de ouvir que o Senhor é aquele que pode salvar. O Senhor falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não acredite nos enganadores. O Senhor quer salvar e Ele está à sua frente agora, né? Esperando você pedir, né? Quero, Senhor, quero ser limpo, se puder, se quiseres, podes me limpar. E o Senhor vai responder: quero ser limpo. Muitas vezes nós pensamos o Senhor como aquele que vai julgar, mas Ele não veio para julgar, embora ainda vá julgar, né? Vai julgar aqueles que rejeitam a palavra. Nós podemos ver em Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses 2:10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Não rejeite a palavra de Deus, não rejeite a salvação. Os que rejeitarem, como fala aqui, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quão precioso isso. Isso aqui está falando da sua eternidade, da nossa eternidade. Não está falando de uma coisa passageira, por melhor que seja, né? Se sorteasse hoje, já tem uma passagem para Paris, né? Jogasse para cima, o pessoal se mata, né? Quando tem um evento, alguma coisa, joga um brinde e todo mundo se mata para pegar. Por algo que é passageiro. Aqui está sendo oferecido a salvação eterna. Está sendo dada, e não é para quem pegar, né? Não é um brinde. É todos que pegarem serão salvos. Todo aquele que crê será salvo. Mas existe essa possibilidade de ser rejeitada a salvação, de ser dito não. E eu peço que vocês não digam, não digam não. Creiam no Senhor, recebam essa salvação. Como o irmão falou no partimento do pão, pode ter sido a última vez que nós partimos o pão hoje. E essa pode ser a última vez que o Evangelho é pregado. Lá em Pedro é falado que, vamos ver o versículo, que as coisas continuam como eram. 2 Pedro 3,
4. Vamos ler desde o versículo 1 para pegar o contexto. 2 Pedro 3:1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui era um engano, escarnecedores, que fala. Andando segundo as suas próprias concupiscências e enganando aqueles que estavam no Senhor aqui. Mas esse é o mesmo artifício que o inimigo usa ainda hoje. Não, as coisas estão sempre assim, deixa para amanhã. Não vai acontecer nada, ontem não aconteceu, antes de ontem. As coisas são sempre assim, mas não é o que está escrito. O que está escrito é que o Senhor virá a qualquer momento, é um piscar de olhos. O Senhor piscou. Quem não entrou já está em outra circunstância. É um tsunami, né? Você saiu de casa, foi trabalhar, voltou, o tsunami passou, você não tem mais nada. Então, e a gente vê isso acontecendo. Muitas coisas, muitas pessoas, amigos nossos, conhecidos, um dia estava aqui, no outro dia morreu, foi-se embora. Que haja, que nós não saiamos daqui sem essa decisão de aceitar o Senhor. Não rejeite. Essa é a sua oportunidade. Agora você tem essa oportunidade de aceitar o Senhor. Talvez nunca mais tenha. É uma porta de salvação. O gozo de ser salvo é algo indescritível, né, de conhecer o Senhor. O versículo fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se alguém não crê no Senhor, ele está enganado. Há uma mentira que o conduz. Ele é preso por essa mentira. E fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade pode abrir os olhos do pecador. E o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que as nossas consciências, que os nossos corações recebam essa palavra. Recebam com alegria. Nós somos frágeis. Nós sabemos a condição que nós nos encontramos, como aqueles que levaram a mulher adúltera na presença do Senhor, a hora que o Senhor falou aquela verdade, que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, eles reconheceram imediatamente a sua condição. E nós precisamos reconhecer a nossa condição, nós não somos nada.
Um dia nós estamos bem, um dia nós estamos doentes, e nós vemos que nós não somos nada. E aqui, o Evangelho é a demonstração do amor de Deus. É Deus chegando, se aproximando do pecador. O pecador que não podia ir a Deus, Deus, da glória dos céus, envia o seu Filho eterno, seu Filho amado, para vir a esse mundo, morrer na cruz, sofrer o juízo dos nossos pecados, derramar o seu precioso sangue, como fala a palavra, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Os pecados que você tem, que eu tenho, que todos têm, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Esse sangue foi derramado, agradou a Deus, Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o primeiro homem glorificado, um homem hoje na glória, primeiro dentre muitos. E essa obra consumada chega até o pecador, para que o pecador apenas diga sim, só creia. Todo aquele que crê será salvo. O Senhor fala, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei pedia que o homem fizesse alguma coisa. Não mates, não faça. Pedia ao homem. Agora, Deus deu tudo o que ele tinha de mais precioso, seu Filho, para que o pecador apenas receba. Em Tessalonicenses fala, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Podemos ler de novo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 10. Na metade da segunda linha, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O homem não receber o amor da verdade para se salvar. O Senhor uma vez estava em... Como era o nome daquela cidade dos porcos? Gadareno, né? Os gadarenos. E havia um endemoniado ali. E o Senhor foi lá e expulsou esse demônio. E eles entraram nos porcos, e os porcos se jogaram de um despenhadeiro no mar. Mas ele curou o endemoniado. E os homens daquela cidade pediram para o Senhor ir embora. Rejeitaram o Senhor. Aquele que havia curado aquele endemoniado, eles tinham que se jogar aos pés do Senhor. Senhor, quem és tu? Que cura esse endemoniado? E eles não, pediram para o Senhor se ausentar, sair daquela cidade. Que nós não sejamos desses que estão dizendo para o Senhor, Senhor, não, vai embora, Senhor. Sai dessa porta, eu não quero. Não faça isso. Receba o Senhor. Creia no Senhor. Essa mulher adúltera foi pegada no próprio ato, estava ali aos pés do Senhor. Ninguém é bom para ser salvo e ninguém é ruim demais para não ser salvo. Essa mulher, perante os olhos dos homens, podia ser a pior. Estava traindo o próprio marido, não era uma suspeita,
Ela tinha sido pega no ato, adulterando. Ela não tinha defesa, mas ela foi salva. Vamos ler lá em João 8, versículo 9. João 8, 9. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que bom nós podermos ouvir isso do Senhor, né? Nem eu te condeno. Nós somos dignos de juízo. O salário do pecado é a morte. Nós somos dignos da morte. A morte diante de Deus. Né, que fala a segunda morte. Né, a segunda morte é a separação de Deus eterna. A morte é a separação da presença de Deus. Como fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos ausentes da presença de Deus. O pecador, ele está ausente da presença de Deus. Ele não tem acesso por causa dos pecados. Por isso que fala, nós estávamos mortos, né, o que crê estava morto nos delitos e pecado e foi ressuscitado, foi dado vida para ele, para poder entrar na presença de Deus. E essa morte, essa segunda morte é a separação eterna da presença de Deus. A separação para sempre. Um lugar de trevas, choro e ranger de dentes. E nós temos hoje esse privilégio de estarmos mais uma vez diante dessa pessoa, do Senhor. Nós com todos os nossos pecados diante dele, para aceitá-lo e ele dizer: eu também não te condeno. Salvos pela graça de Deus. Vamos orar?